centralizados no Reverendo Moon foi comentada favoravelmente pela mídia de toda a América. Na última oração que Jesus Cristo fez a Deus no jardim foi: Pai, por favor, que eles unam-se completamente. Quando oramos juntos nesse encontro, ultrapassando barreiras de religiões e raças, posso sentir uma força muito grande vinda de Deus, o poder e a presença de Deus e suas bênçãos fluindo para nós. Não importa em qual doutrina nós acreditamos, existem características comuns que todos admitem. Então devemos esquecer essas diferenças e nos unir. Nós podemos nos unir através dessas características comuns. A chave para a união é exatamente a restauração da família e da América. Esses pastores estão seguindo o Reverendo Moon com alegria, embora as igrejas deles digam para não terem contato com ele. Eu sei que para qualquer lugar que o Reverendo Moon vá, ele sempre está com a palavra de Deus. Quando os verdadeiros pais caminham, em minha opinião, eles andam com Deus. Jesus nos deu um mandamento: amar uns aos outros, viver para os outros. Não existe sequer uma só pessoa no mundo que sofrera tanto e vive para os outros como o Dr. Moon, o pai Moon e a mãe Moon. Mesmo com mais de 80 anos de idade, ele tem lutado sem parar. O que quero dizer é que nós temos que vencer essa luta também. Como podemos odiar as pessoas por terem pele de cor diferente, preconceito e discriminação racial? Quem criou o homem? Foi Deus? Então podemos criticar Deus? Quem faz críticas a Deus está criticando a si mesmo. A maioria dos líderes religiosos que estão apoiando este encontro são pastores negros. Eles estão sofrendo por 400 anos por causa da discriminação racial e escravidão. Eles fizeram fundamentos para entender o coração do Reverendo e Senhora Moon, que sofreram inúmeras perseguições. Eu estou muito feliz por aquilo que ouvi novamente esta noite. Essas palavras reconfirmaram a minha fé na direção certa através da força do Messias que foi enviado por Deus nestes últimos dias. Tenho o privilégio de estar com vida para ver o cumprimento das Escrituras. A mensagem do Reverendo Moon é fundamental e será a chave para resolver todos os problemas. Deverá ser aceita por todos, sejam cristãos, muçulmanos ou qualquer outra crença, porque ele tem razão e o que ele diz faz sentido. O 46º encontro foi em Indiana, em uma igreja batista. Dentro da igreja havia a exposição da vida do Reverendo e Senhora Moon. Aconteceram vários milagres espirituais. O milagre mais emocionante foi do pastor Blatt, o qual a esposa separada voltou para ele como o Reverendo Moon profetizou. No dia 3 de março, depois da reunião da meia-noite na igreja, eu encontrei com o Reverendo Moon no hotel. Ele disse que eu deveria ter uma esposa. Eu respondi que em meu coração eu ainda estava casado com a mãe de meus 7 filhos e que estava esperando que Deus a trouxesse de volta para mim. Naquele momento, Reverendo Moon, com seus olhos fechados, parecia estar conversando com Deus e balançou a cabeça afirmativamente e disse: espere, esse dia logo virá. E eu disse para mim mesmo: como ele pode saber?
Eu não tinha contado a ele que a separação com minha esposa já fazia muito tempo. Ela morava em outra cidade e há muito tempo não tínhamos contato. Mas vou orar a Deus. E não se passaram 2 semanas e ela voltou para mim. E eu entendi que Deus usou a energia, a força espiritual através da vitória das 50 cidades que visitamos, que trouxe a minha esposa de volta como um testemunho da providência divina nessas visitas. E como Deus tem trabalhado através do Reverendo Moon. Todos os participantes ficaram emocionados ouvindo o testemunho do pastor Don Jones. Tenho sido muito abençoado desde que ouvi a mensagem do Reverendo Moon sobre a união da família. Quando eu ouvi pela primeira vez ele falando sobre a família verdadeira e que era o pai verdadeiro, eu me perguntei, quem ele acha que é? Verdadeiro pai? E comecei a orar a Deus. E sabe o que foi o que o Pai Celestial me respondeu? Saiba que estou tentando lhe dizer isso há 35 anos. A América precisa de um pai verdadeiro como ancião da família para apoiar a família, ensinar o valor da família e que ensine a verdadeira pureza e dê esperanças às nossas crianças. Então poderemos nos tornar o corpo de Cristo. Deus não nos disse para unir a Igreja Católica, Pentecostal, Metodista. Não, Ele não disse isso, mas sim para tornarmos-nos um corpo em Cristo e hoje viver juntos sob o poder do Espírito Santo. E isso não será feito pelo poder nem pela força, mas pelo amor do Senhor. O bispo da igreja que possui 2 milhões de fiéis no mundo fez a oração representativa. E depois o líder da igreja católica, o pastor Starling, apresentou o Reverendo Moon. Reverendo Moon recebeu 3 vezes nota 10 de Deus. Ele foi escolhido, recebeu a missão e foi reconhecido. Hoje nós iremos recebê-lo. Deus demonstra seu poder através dele e fala através dele. Reverendo Moon foi escolhido como filho de Deus e nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas sim foi Deus que nos escolheu. Deus faz sua vontade através do Reverendo Moon e traz esperança para a América. Ele mostrou para todo mundo que o Reverendo Moon e Senhora Moon são pessoas escolhidas por Deus. Reverendo Moon vai falar para nós esta noite sobre a restauração da família, melhoria social e reforma mundial. Então, vamos recebê-lo. Ele é o homem de Deus e o profeta que tem uma missão especial. Reverendo Sam Myung Moon. Depois da turnê foi realizada a comemoração da vitória em East Garden. Várias pessoas deram relatório e testemunho, mas o testemunho do pastor Don Jones foi o mais emocionante de todos. Eu tenho trabalhado no movimento de direitos humanos por 23 anos e sou pastor da Igreja Pentecostal por 40 anos. Mas a partir de hoje vou ser pastor da Igreja Pentecostal para a Unificação. O que eu gostaria de dizer é que houve uma grande mudança no mundo espiritual.
A cruz de dores e críticas que tem sofrido a Igreja da unificação até agora vai mudar para a ressurreição completa a partir de hoje. Hoje é a sexta oportunidade e honra que tenho de encontrar com o pai e a mãe Moon. Normalmente eu sou um pastor que fala bem forte, mas esta noite meu coração está chorando. Quando a gente fica emocionado de verdade, sente vontade de chorar. Sinto vontade de chorar e quero chorar de alegria. Hoje parece que estou ouvindo só a voz de Deus. A partir de hoje, vou me esforçar para ouvir o desejo de Deus para este país, como o centro do mundo, e mostrar claramente o trabalho de Deus através do Pai Moon. Não me importo quanta perseguição, crítica, ódio e sofrimento vou ter. Através desta turnê, igrejas da América se dividiram, umas a favor e outras contra. Essas divisões ficaram bem definidas. Não são poucos os líderes religiosos que perderam seus cargos nas igrejas que trabalhavam por terem seguido o Reverendo Moon. Mesmo assim, eles estão repletos de confiança que o Reverendo Moon e Senhora Moon são os verdadeiros pais, os Messias. Por isto, eles têm se ofertado. Depois de 30 anos de história de indenização, o Reverendo Moon e os cristãos da América começaram a se unir. Através desta turnê ocorreu o Pentecostes do Completo Testamento na América. Além da cruz, o caminho da vitória em Jerusalém. Dia das verdadeiras coisas. 31 de maio de 2003. Jerusalém, a cidade sagrada. Sagrada pelas três crenças de Abraão. Uma cidade de fé, esperança e amor. Uma cidade de derramamento de sangue e sofrimento. 130 líderes cristãos foram como peregrinos para Roma e Israel, traçando o caminho dos primeiros cristãos, na busca pelo coração verdadeiro e a missão de Jesus de Nazaré, desejosos de levar unidade aos filhos de Abraão. Mas a jornada começou há muitos anos antes, pelo chamado daqueles que Deus enviou para ressuscitar o corpo de Jesus e renovar o espírito da América, o segundo Israel, o reverendo e a senhora Moon. Como verdadeiros pais, o pai e a mãe Moon investiram toda a sua vida para reconstruir a família, assim como Deus pretendia no Jardim do Éden, e quebrar a barreira das raças e denominações e unir a humanidade como uma família centralizada em Deus. Eles lançaram um desafio aos líderes religiosos para que eles estabelecessem um exemplo em viver pelos outros e estabelecer um modelo de colaboração e harmonia. O pai Moon tem dedicado todo o seu coração e alma
para despertar a liderança americana. Iniciou-se sob uma severa perseguição civil em larga escala por toda a nação. Um movimento de completo reavivamento espiritual, na medida que os líderes cristãos respondiam à profunda verdade do princípio. No ano 2000, 120 pastores fizeram uma peregrinação para a Coreia, a terceira Israel, e proclamaram paz na DMZ e fundaram o clero americano de líderes cristãos, ACLC, em resposta ao chamado do verdadeiro Pai. Em 2001, os líderes da ACLC fizeram uma jornada junto com o verdadeiro Pai por 52 cidades americanas para despertar a nação para sua responsabilidade como a segunda Israel, representando o cristianismo no nível mundial, transmitindo a autoridade da bênção do casamento para os líderes de comunidade de fé mundiais. Os verdadeiros pais iniciaram o clero de casais abençoados interreligioso e internacional. As bênçãos que alcançaram igrejas, mesquitas, templos de toda a nação, 120 igrejas realizaram cerimônias para tirarem as cruzes. Eventos similares estão ocorrendo a cada semana, na medida que os cristãos ouvem o chamado de trocarem as cruzes por uma coroa. No simpósio da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., intitulado A Cruz Reconsiderada, uniram-se teólogos, acadêmicos, para reavaliar a missão do Messias e o significado da cruz. Por isso, revisamos a evidência e descobrimos que o que tentamos fazer, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, é darmos desculpas pelo nosso mau comportamento. E nosso mau comportamento é pôr em morte o Filho de Deus, quando Deus Pai não tinha outra intenção para nós, a não ser apenas a de que abraçássemos seu Filho. O fundamento da cruz foi um escândalo do Novo Testamento. Foi do que a primeira igreja tinha vergonha, por ser a cruz o símbolo da decepção e do abandono e da falta de fé dos discípulos. Então, a cruz era um termo difícil de se tratar. Absolutamente, não havia razão para ele mostrar que era Deus. Tudo que ele precisava era fé. E foi isso que não tivemos. Foi a falta de fé que o colocou na cruz, e não o desejo de Deus. Novamente, 120 peregrinos tiveram uma missão sagrada. Desta vez, abraçar o primeiro Israel em uma histórica reconciliação. Eles foram para Roma e depois para a cidade sagrada de Jerusalém e Gálata, seguindo os passos de Jesus e dos primeiros cristãos. O propósito da nossa peregrinação foi realizado em nosso último domingo em Jerusalém. Depois de prepararmos para enterrarmos a cruz e abraçar nossos irmãos, uma bomba terrorista explodiu a apenas 400 metros da porta de nosso hotel. No meio do terror e da confusão, nossos bravos peregrinos marcharam em procissão solene para o local do sofrimento de Jesus, no Calvário, e enterrar a cruz simbolicamente. Viemos de uma profunda reverência e amor por Jesus, e ao mesmo tempo lamentando a rejeição das pessoas que, devido à falta de fé, não receberam. Acreditaram e nem seguiram o único Filho de Deus. Viemos aqui hoje, Senhor, para pegar aquele símbolo que tanto amamos, para deitá-lo hoje, Senhor, em Sua presença e na presença de nosso irmão.
Então marchamos para o campo de batalha. A terra comprada por 30 moedas de prata, o dinheiro de sangue da traição de Jesus. E enterramos a cruz de uma vez por todas. Depois aconteceu um encontro histórico entre os filhos de Abraão. Apesar da violência da parte da manhã, a liderança de Jerusalém, desde o prefeito, vereadores e até os rabinos, abraçaram os peregrinos da América com o coração emocionado num dia de arrependimento e reconciliação. A conclusão de tudo isso é que devemos aprender a amar um ao outro. E eu oro nesta casa pelo derramamento de sangue, as tragédias e terríveis desgostos que está atingindo pessoas inocentes dos dois lados. Diante disso, devemos ser o exemplo. O ponto máximo da conferência foi a assinatura da Declaração de Jerusalém, arrependendo pela história de nossas ações errôneas e jurando trabalhar juntos como uma família pela paz. E meu irmão, meu amado, lindo e estimado irmão Rabino, pediu que eu estendesse o convite para o nosso irmão muçulmano que se una a nós. E seguiu-se um banquete de celebração cheio de risos e lágrimas, porque sabíamos que naquele dia foi feita a história. Nossos peregrinos retornaram a casa e ofereceram os frutos de nossos esforços para Deus e para aquele homem, cuja sabedoria, coragem e sacrifício nos deu a visão e pavimentou o caminho de nossa peregrinação com lágrimas, suor e sangue. Nossos queridos verdadeiros pais. Verdadeiros pais. Vocês são os donos do vinhedo. Vocês prepararam o solo por todos esses anos de sacrifício e indenização, para que as sementes fossem plantadas. Para trazer os frutos da paz, somos suas sementes. Somos seus embaixadores. Somos aqueles que vão sob a proteção de Deus. Verdadeiros pais e todo o mundo espiritual fizeram na Terra Santa aquilo que nenhuma outra pessoa foi capaz de fazer. Nunca meu coração foi tão tocado. Nunca fui tão grato pelos esforços do pai e da mãe Moon, por trazer paz à terra e unir as pessoas. Nunca estive tão convencido de que este é o trabalho de Deus, como quando estive na peregrinação para Israel. Sem fazermos nada, Deus nos abençoou com um homem neste tempo e neste dia, com uma visão. E o Senhor é este homem, que tem a visão de um plano de curar a humanidade, e eu agradeço a Deus e a Jesus por viver neste dia e neste tempo, e oro para que Deus continue a guiá-lo e que Deus nos abençoe.